muito triste. Olha, Ari. Mais de 200 mil crianças foram separadas dos pais pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos. 36% são menores de 6 anos. Que loucura, Socorro. Que loucura, Amadeu. São crianças que ficaram ou sem o pai, ou sem a mãe, ou sem os dois, e principalmente sem ajuda, sem nenhuma assistência do governo americano. A gente vai ver agora os números, só para falar um pouco do instituto. Esse instituto que fez esse relatório é o Instituto Brookings Institution. É uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisas profundas sobre políticas públicas nos Estados Unidos. E esse relatório é sobre o que aconteceu com os filhos das pessoas que foram presas pelo ICE, que é a Agência de Imigração dos Estados Unidos. Então, um resumo desse relatório, alguns números: 400 mil pessoas foram detidas pelo ICE entre 20 de janeiro de 2025 e 9 de abril de 2026 nos Estados Unidos. 205 mil menores tiveram um dos pais detidos, ou o pai ou a mãe. 36% são menores de 6 anos. E desses 205 mil menores, 145 mil são cidadãos americanos. E mais, 22 mil desses cidadãos americanos, tiveram os dois pais detidos. Esse relatório aponta que não existe uma abordagem, um programa para proteger os filhos de pessoas que foram detidas pelo ICE. Desses 22 mil menores que ficaram sem o pai e sem a mãe, apenas 5%, aí por volta de 1.000, receberam assistência, receberam algum tipo de assistência do Sistema de Proteção à Infância dos Estados Unidos. O ICE, quando ele vai prender alguém, ele só aciona a proteção infantil se houver uma criança presente no momento da prisão. Então, o que aconteceu? Pai preso, a mãe presa, a criança está onde? Muitos pais preferiram deixar os filhos nos Estados Unidos porque acham que o filho vai ter uma vida melhor morando nos Estados Unidos. Mas deixaram com um parente, uma tia, uma irmã, às vezes um padrinho, às vezes um amigo. Sabe-se lá em quais são as condições que essas crianças estão morando. Tem mais ainda dessa pesquisa, Amadeu. A pesquisa aponta que a maior parte das crianças que são cidadãs americanas, isso aí por volta de 54%, tem um dos pais detidos originário do México, mais a metade do México. E crianças com pais originários da Guatemala e de Honduras representam juntas mais de 25%. Bem, e o Brasil? Eu li o relatório completo, não menciona especificamente o Brasil, mas a repórter do UOL, a Mariana Sanches, escreveu uma matéria que ela teve acesso a essa informação, e ela escreveu que entre 2 e 3 mil crianças tiveram pais brasileiros presos pelo ICE, e que a maioria foi separada definitivamente de um ou dos dois pais. Amadeu. Que coisa triste, hein, Eliezer? Demais, Amadeu, porque o trauma desse tipo de rompimento, de vínculo familiar entre pais e filhos, é para o resto da vida. É difícil uma criança, na primeira infância ainda, ali até os 6 anos, entender o que está acontecendo, lidar com essa ausência, com essa falta de afeto, de colo, de carinho, de presença, de atenção, dos cuidados que só o pai e mãe dão aos seus filhos. Então, é uma política desumana. A conclusão é que é desumana de fato e que não há ali medida para a sanção do governo americano contra esses imigrantes ilegais. Eu acredito que seja o caso até de intervenção de órgãos internacionais por uma questão humanitária. Eu imagino o seguinte, viu? Que os pais que deixam os seus filhos preferem, como disse a Socorro, deixar com um tio, uma tia, um parente, com alguém conhecido. Eles apostam no fim do governo do Trump. Eles apostam, olha, quando terminar o governo Trump, quem sabe as coisas mudem e eu possa retornar para os Estados Unidos e cuidar do meu filho. Mas essa é uma aposta muito arriscada, hein, Alessio?
Sem contar que não há nenhum tipo de garantia, né, Amadeu? A gente até já comentou algumas vezes de uma possibilidade, de um desejo, um sonho, ou algo talvez que não seja nem tão sonho assim, do presidente tentar um terceiro mandato. Vindo do presidente Donald Trump, isso não é de se colocar como impossível, né? Ou então como inimaginável, até porque ele já expôs esse desejo para algumas oportunidades. Então é algo que não tem como se prever. E ainda mais, Amadeu, é muito parecido com o que acontece no Brasil. Apesar de todas as barbaridades, de todas as situações, ele ainda tem uma gama de apoiadores que defende isso, defende essa separação, defende tirar esses imigrantes, tirar mesmo o filho dos pais, e não estão preocupados em como é que vai viver, como é que vai se criar essa criança, alguns, como a Socorro trouxe, menores de 6 anos de idade, que não tem nenhum tipo de independência, não sabe sequer como é que foi tratado o pai, e aí eu me pego perguntando se seria melhor ver a situação e ser ali colocado por uma agência dos Estados Unidos de defesa da criança, ou se quer ver o pai sendo levado para poder ficar ali com o parente. Todas as duas formas são muito tristes, são muito, enfim, dolorosas de se imaginar como é que vai ser o futuro dessa criança e, assim, o trauma, né, que fica também nessa criança daqui para frente, Amadeu. Bom, vamos lá. Agora um assunto, doutor Farol, que o senhor gosta. Vamos a um tema que o senhor aprecia. Fala, Socorro. Porque ainda é nesse tema de Trump e imigração, saiu agora há pouco uma decisão do governo americano, eles estão informando que o estrangeiro que estiver nos Estados Unidos, se quiser obter o Green Card, que é aquele visto de permanência, né, para você morar permanentemente nos Estados Unidos, olha só, Amadeu, o estrangeiro vai ter que sair do país, o estrangeiro vai ter que sair dos Estados Unidos, vai ter que voltar para o país de origem e no país de origem solicitar esse visto de permanência. Então, imagina a situação de refugiados, de gente que, por algum tipo de perseguição, por exemplo, não pode voltar para o país de origem. Como é que vai pedir, como é que vai solicitar esse visto de permanência precisando sair dos Estados Unidos? Decisão do governo americano anunciada hoje. O Alex fez uma pergunta, eu vou endereçar a você, Ari. Como é que fica a situação do Eduardo Bolsonaro, que contratou um advogado, um amigo dele, que está tratando do visto permanente dele lá, o Green Card? Ele tem que voltar para o Brasil e aqui solicitar, ou pelo fato de ele ser amigo da família lá do Trump, ele poderá ser uma exceção? Ele está contando que a qualquer momento sai um ok para o pedido de asilo político. Ele quer ficar como asilado político. Não, mas ele quer mesmo é o Green Card, Ari. Para garantir, mas né? ele tem dinheiro para comprar o Green Card. O Green Card pode ser comprado com o dinheiro do Vorcaro. Dá para comprar o Green Card e sobra. Não tem um Green Card. A não ser que seja aquele dourado, né, Ari? Isso, exato. Você tem. A Socorro depois pode trazer essa informação que eu não tenho aqui. Aliás, a procura foi baixa, viu, Ari? Foi não acredito. Tão baratinho que estava, Socorro. Foi. Pouca gente pagando. Não, mas você pode comprar o Green Card. No caso é o Gold Card. Isso, pois é. O Gold Card você pode comprar. Está explicado que o Trump não divulgou mais dados sobre a baixa procura, né? Socorro, mas há um detalhe. Eu acho que mesmo para esses aí, eles têm que estar no país deles. Então, se é uma lei, vale para todo mundo, doutor Farol. Então, você quer trazer o Eduardo de volta, seu bolsonarista empedernido? Vamos agora ao seguinte. Eduardo tem que solicitar o visto em Brasília. Tem que voltar para Brasília e pedir o visto dele. Ou São Paulo. Ou São Paulo. Ou Recife. É o estado onde ele se elegeu deputado. Ou Teresina. Não, o Rio de Janeiro, que é o estado onde ele morava de verdade. Ele vai lá no Turquesa. O doutor... Vai lá. Bem, agora o assunto que o Ari gosta